A Primeira Guerra Mundial, estourada em julho de 1914, e toda a leva de destruição que veio com ela, decretaram fim no clima eufórico da Belle Époque, colocando em questão a própria razão de ser da civilização moderna. A Belle Époque, do francês Belle Époque, foi um período de grande otimismo e paz desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias. Ela ocorreu entre 1831 e 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea foi possibilitada pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. A França, a qual se tornou o centro global de toda a influência educacional, científica, médica e artística. O ponto marcante desta época foi o estilo de vida boêmio e otimista. Isso ocorreu após a instauração da Terceira República Francesa, em 1870. Ademais, se não a nação francesa era o polo difusor, Paris era o núcleo da Belle Époque mundial. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim que aconteceu em 28 de junho de 1914. Durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono áustrico, a Sarajevo, capital da Bósnia, a visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existem na Sérvia e Bósnia. Gavrico, príncipe, sendo preso após cometer o atentado que causou a morte de Francisco Ferdinando. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo, príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente de um carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Durante a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, os países envolveram-se em alianças complexas que levaram à formação de dois principais grupos. De um lado, havia a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia. Do outro lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que mais tarde mudou de lado. Esses grupos foram resultados de acordos políticos e militares que visavam fortalecer a oposição de cada país no conflito. A Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por uma série de eventos, incluindo o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, e as alianças pré-existentes entre as nações desempenharam um papel crucial na escalada do conflito. Essas alianças moldaram o cenário da guerra, com países se juntando aos seus parceiros de aliança em um efeito dominó à medida que o conflito se intensificava. A formação desses grupos influenciou diretamente a dinâmica da guerra e contribuiu para a devastação e longa duração. Os principais cenários dessa guerra ocorreram no continente europeu, que foi o resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. Foi um conflito que deixou mais de 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. O imperialismo, a política de alianças, a corrida armamentista, o revanchismo francês e o nacionalismo exacerbado são apontados como as principais causas da Primeira Guerra Mundial. Os participantes desse vídeo foram a Juliana, a Fernanda, o Richard, a Camila e o Vitor. A gente estuda na escola Elisa Rachel Macedo de Souza e o nosso professor é o Rodrigo. Somos do segundo F. Beijos!